Eu passei no concurso do Ministério Público do Paraná no ano de 2009, assumi no ano de 2010, sou paulista do interior de São Paulo. Eu comecei minha carreira no município de Palmas, que é um município bem distante de Curitiba. O acesso a esse município é por uma estrada, na época era uma estrada bem difícil, né? Dava umas 4 ou 5 horas de Curitiba, e eu fui para lá sozinha. Na época, o meu namorado, que hoje é meu marido, morava em Goiânia, a minha família no interior de São Paulo, e eu comecei cheia de idealismo, cheia de vontade de ser a melhor promotora de justiça do mundo, de mudar o mundo. Eu comecei em Palmas e com um mês de carreira eu engravidei. Eu engrávida sem ninguém por perto, né? Eu estava na época na fase oral do Ministério Público de São Paulo. Eu trabalhava muito, estava aprendendo a profissão e eu me sentia bastante culpada em estar grávida logo no início da carreira. Na época em que eu estudava para concurso ainda, existia uma história de que não gostavam de passar mulheres porque as mulheres supostamente estariam prestando concurso e logo já queriam engravidar e tirar licença. Então eu chegava a pedir desculpa para os meus colegas por estar grávida. Eu não vivia essa gravidez na época, porque eu achava que eu tinha que me dedicar somente à carreira, e inclusive não dava nem tempo de estudar muito, né, para voltar para minha terra. E aí aquilo, enfim, eu passei uma gravidez muito difícil, acabei reprovando no oral do Ministério Público de São Paulo. Na época eu já namorava há mais de 7 anos, mas a gente ainda não pretendia casar, mas eu comecei a receber mensagens no celular logo no início, antes de aparecer a barriga, de um policial que dizia que estaria interessado em mim, e aquela situação toda começou a me incomodar. A gente inclusive resolveu casar porque eu comecei a pensar que, como assim, né, eu, uma promotora de justiça, né, no meio do estado, no interior, com uma filha, né, e sem estar casada, né, tudo isso, apesar de eu entender que não era um problema, me fazia me sentir culpada e me fazia me sentir menos. Então as mulheres, quando eu entrei, já tinham conquistado o espaço que antes era masculino, né? Em 1930 a gente teve a primeira promotora de justiça no Paraná, né, na década de 30, e antes disso era impossível ser promotora, né? A primeira juíza, pelo que eu vi, foi em 1960 somente. Mas quando eu cheguei em 2009, as mulheres já ocupavam esse espaço, mas elas ainda se sentiam obrigadas a reproduzir os comportamentos masculinos sendo promotoras de justiça. Para ser uma boa promotora de justiça, a gente não podia viver aquilo que nos caracteriza como mulher, inclusive a gravidez. E uma coisa que me marcou foi quando eu era substituta em Palmas e fui atender o município de Pinhão, que pertencia à cidade de Palmas. Fiquei mais de um mês em Pinhão lá, com aquela barrigona, né? E um dia a gente tinha vários presos que acabavam cumprindo a pena na cadeia do município por falta de vaga no sistema carcerário, uma situação que eu brigava bastante contra. E aí tinha uma mulher que estava lá na cadeia pública de Pinhão e ela estava grávida. E eu me recordo que chegou a notícia de que ela não estava podendo acompanhar a gravidez, fazer o pré-natal. E eu fui até lá para questionar isso, né, e garantir que esse direito de fazer o pré-natal dela fosse garantido. E eu estava lá e de repente eu me lembrei que exatamente naquele dia eu tinha uma consulta de pré-natal lá em Pato Branco e eu não pude ir porque eu estava em Pinhão. E eu percebi que enquanto eu brigava pelos direitos daquela mulher, eu estava deixando de
brigar, de exercer um direito meu e da minha filha, que estava na minha barriga. Não porque a instituição me negava esse direito, porque eu poderia ter, né, pedido um dia de licença e ido lá fazer o pré-natal, mas porque eu não me sentia à vontade, eu me sentia obrigada a deixar essa parte de viver a gravidez da forma como se deve viver, para ser aquilo que a gente entendia por boa profissional. Outra questão que me chamava atenção, quando eu passei em 2009, a gente já tinha as várias convenções internacionais, tratados internacionais que reconheciam a igualdade de direito das mulheres, né, que combatiam a violência que era exercida contra as mulheres. A gente já tinha a Lei Maria da Penha, que é de 2006, que trazia, né, as consequências para aqueles que exercessem a violência doméstica contra as mulheres por questões de gênero, mas a gente ainda não estava organizado para trabalhar da forma mais dedicada contra essa violência de gênero e a favor da igualdade de mulheres, né? O sistema de justiça ainda estava se organizando para isso. E no início da minha carreira, né, 2010, 2011, 2012, a gente tentava fazer valer a Maria da Penha, né, e tudo mais, mas dentro da carreira a gente ainda não se sentia tanto à vontade para viver a igualdade de gênero, para ser boas profissionais, né, sendo mulheres, né, com as características das mulheres. E a gente ainda estava discutindo toda essa questão, inclusive para fora da sociedade. E por volta de 2013, 2014, eu me lembro que o Ministério Público do Paraná, né, que sempre foi extremamente atuante em prol dos direitos humanos, sempre se posicionou de uma forma muito contundente a favor, inclusive, das questões de gênero. Em 2013, 2014, o Ministério Público do Paraná de repente começou a se organizar de uma forma muito, muito decisiva com relação a essas questões de gênero, né? Eu não lembro exatamente o ano, mas foi o Centro de Apoio de Direitos Humanos criou no NUPIGE, que é o Núcleo de Promoção da Igualdade de Gênero, e aí essa questão de gênero começou a ser discutida e debatida de uma forma muito mais aberta, muito mais viva dentro da instituição. E assim como a gente discutia isso para fora da sociedade, as mulheres do Ministério Público começaram a se organizar e discutir para dentro da instituição também. A gente começou a se questionar, né, com relação aos cargos que estavam lá mais próximos do gabinete, porque que as funções de poder para dentro da instituição ainda eram exercidas na maior parte por homens, e por que as mulheres não chegavam, né, até aqueles cargos de maior visibilidade, por que as mulheres tinham uma progressão na carreira mais demorada, né, do que os homens. Começamos a perceber que enquanto os homens iam para o interior e levavam as suas famílias, as mulheres iam para o interior sozinhas, os maridos não as acompanhavam, os namorados não as acompanhavam. E a gente começou a discutir isso de uma forma muito mais contundente. Foi em 2018, mais ou menos, também houve uma mobilização em âmbito nacional e foi criado o Movimento Nacional das Mulheres do Ministério Público. E todas essas questões começaram a ser muito mais debatidas e as mulheres se organizaram para que a realidade fosse mudada, né, fosse alterada. Também no Conselho Nacional do Ministério Público foi feita uma pesquisa Cenários, que fez esse levantamento, quantas mulheres existiam nos ministérios públicos do Brasil inteiro, né, inclusive Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Federal e tudo mais, dessa quantidade de mulheres que compunham os ministérios públicos, que estavam chegando a ser, né, a 50%, né, ser metade, quantas exerciam funções de comando, de poder dentro das instituições,
Quantas mulheres chegaram a procuradoras gerais de justiça? Quantas mulheres exerciam a função de corregedoras? E essa pesquisa cenários do Conselho Nacional do Ministério Público demonstrou que a gente ainda estava longe de alcançar essa igualdade de gênero dentro das instituições. Então, a gente tinha já conquistado a possibilidade de exercer o cargo de promotora de justiça, que antes era um cargo somente destinado aos homens, mas a gente ainda não poderia exercer essas funções, né, sendo mulheres, exercendo também as nossas características de mulheres, por exemplo, como mãe, na gestação e tudo mais. A gente ainda se sentia culpada por ter essas características de mulher e a gente ainda não conseguia chegar nesses cargos de poder. Hoje em dia, em 2022, né, a gente tem acompanhado uma mobilização muito maior das mulheres em realmente alcançar essa igualdade de gênero, sem deixar de lado as características, aquilo que nos torna mulheres. A gente tem visto, por exemplo, uma mobilização muito grande, inclusive das promotoras de justiça, que assumiram essas funções mais recentemente, e garantir o direito de permanecer por mais tempo com seus filhos, amamentando, sem deixar de trabalhar, sem deixar de exercer suas funções, sem que a produtividade seja diminuída. Então, por exemplo, né, buscando a possibilidade de exercer o trabalho remoto até que a criança tenha 1 ano de vida, né, permanecendo nas comarcas onde trabalha, garantindo, mantendo o atendimento ao público, mantendo tudo aquilo que torna a profissão de promotor e promotora de justiça tão importante para a sociedade, mas sem deixar também de lado a possibilidade de ser mãe, de amamentar os seus filhos, de seguir o pré-natal como deve ser, sem que isso seja um motivo para que torne, né, aquela profissional uma profissional pior, porque quando eu entrei, a gente achava que o fato da gente buscar esses direitos, viver tudo isso, né, não buscar, porque esses direitos eram garantidos, mas viver esses direitos nos tornava profissionais piores, né? E hoje em dia a gente não tem mais isso, a gente então já evoluiu bastante nessa questão, nessas discussões. E, enfim, eu acredito que dentro do Ministério Público a gente esteja caminhando efetivamente para a igualdade de gênero.